Começo falando do clássico, Flamengo e Botafogo ao vivo no Premier, amanhã, 6h30 da tarde. Primeiro, notícias do mandante Flamengo, vou conversar com Débora Gares. O Gerson não joga, tá suspenso. Temos pistas de quem joga, Débora? Olha, Escobar, deve ser o Everton Araújo, viu? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ele é a opção mais óbvia, já que o Alan e o Eric Pulgar continuam fora tratando lesão. Deve atuar como primeiro volante, ele pertinho do De La Cruz, como fez o Gerson na partida de meio de semana pela Libertadores. O Felipe Luiz comandou apenas um treino com o grupo todo, foi hoje de manhã no CT Ninho do Urubu. Ontem os jogadores titulares fizeram apenas atividade na academia. E é provável que a escalação seja muito parecida, tirando essa mudança forçada, seja muito parecida com a que enfrentou a LDU quinta-feira, com uma dúvida aí na zaga entre o Léo Pereira e o Danilo e no ataque entre o Bruno Henrique e o Pedro. Flamengo que vem de vitória no Brasileiro, sobre o Bahia, 1-0, está em segundo lugar com 17 pontos. Apenas 2 do líder Palmeiras, quer vencer amanhã para poder, recuperar, retomar a liderança da competição, Escobar. E o Botafogo vem de 2 bons jogos, então acho que Renato Paiva deve manter o time, né? É provável sim, viu, Escobar? Até porque, pelo lado do Botafogo, também tem desfalques ainda, O time não consegue contar ainda com o Barbosa, nem com o Savarino, nem com o Matheus Martins. E fez um bom jogo no meio da semana contra o Estudiantes pela Libertadores. A principal dúvida pelo lado do Botafogo é no ataque, porque o Renato Paiva utilizou o Juan Cruz ao lado do Igor Jesus na última partida, ali porque ia enfrentar uma defesa com 3 zagueiros. Pode ser que mude para essa partida, talvez trazer o Jefinho de volta. Ele que foi titular naquela goleada, por 4-0 sobre o Internacional pelo Brasileirão na última rodada. E ainda tem o Natan Fernandes como uma opção para esse ataque. Os titulares do Botafogo também fizeram só regenerativo ontem, só treino de sábado com o técnico tendo o grupo todo. E a expectativa é de um confronto bem pegado, um bom jogo, já que eles vêm de bons momentos, boas vitórias. Jogo amanhã, 6h30, transmissão no Premier. Um abraço para vocês, Escobar. Débora Gares, Pejão, arrebenta. Débora é boa demais. Voltando a falar de Flamengo e Botafogo, essa rivalidade aí mais do que centenária, inflamou ainda mais nas últimas temporadas, Aí a gente pediu para uma ilustradora desenhar capítulos recentes, marcantes desse clássico. Esse clássico vai ser animado. Eu gosto de contar histórias. E no futebol sempre tem histórias e personagens fascinantes. Meu nome é Bianca Moll, trabalho com animação. E nos últimos anos, os jogos entre Flamengo e Botafogo têm apresentado cenas memoráveis. Flamengo 2-1 no Botafogo, Campeonato Brasileiro de 2023. Bruno Henrique mete um gol e mete depois o chororô, que ficou famoso contra o Botafogo. Bruno Henrique fez o chororô! Tudo começou no Carioca de 2008, A equipe do Botafogo, tinha chorado durante a coletiva de imprensa, aquele chororô todo, e o Souza Caveirão, para zoar os botafoguenses, mete o famoso chororô. A comemoração aí, chorando o Souza. Eu tive que pensar bem como fazer de um jeito que não fosse muito ofensivo, mas eu acho que ficou legal com aquelas gotinhas saindo, Foi no campeonato do ano passado, de 2024. Foi 2-0 o Botafogo, o Pantera Negra. Luiz Henrique, o Pantera! Aí ele pisou firme e disse, não, deixa a 7 comigo que aqui eu vou mandar e aqui é meu e acabou. Eu gostei bastante de fazer você ver o super-herói ali, muito bem representado. O Barbosa perde o dente no Campeonato Carioca desse ano, 1-0. Ele se envolve ali numa polêmica com os jogadores do Flamengo, acaba levando ao pior. Perder um dente numa briga, e perdendo o jogo não é para qualquer um. É o dente saltando, com um estouro ali atrás. Eu também quis pegar um pouquinho de história em quadrinhos ali, para dar uma graça. Cheirinho, clássico, Matheus Martins, ele vem pra galera, ele vai agitar. Foi nesse mesmo ano, de 2024, segundo turno, foi o Botafogo 4, o outro time foi 1, Ficou no cheirinho. Então, se eles querem zombar a gente pelo choro, a gente zomba eles pelo cheiro. Quando eu fui buscar mais imagens de referência, eu vi vários pôsteres com narizes enormes e com as cores do Flamengo e eu achei aquilo muito divertido. Esse Flamengo e Botafogo tem tudo para ser animado? Tem tudo para ser uma grande história.
Tec, né? A gente vai começar o programa com um certo saudosismo do bem, porque já aproveito para dar parabéns ao Botafogo, porque o Botafogo tem o seu aniversário tradicional, mas hoje, 16 de maio, também é dia de Botafogo, por causa do aniversário de Nilton Santos, né? Eleito pela FIFA o melhor lateral esquerdo de todos os tempos, tem 4 Copas do Mundo com a seleção brasileira e dessas 4 Copas, 2 ele ajudou a vencer e ele faria 100 anos se estivesse vivo. E eu tenho uma história com o Serginho, porque isso que quando eu vi essa mesa hoje, eu falei que dia perfeito para dar parabéns para o Botafogo e dar parabéns, aí lembrar, né, em memória a um dos maiores gênios do futebol brasileiro, né, a nossa enciclopédia, que é o Nilton Santos. Olha a matéria aí, Serginho. Essa matéria valeu o prêmio, Joana. Essa Verdade. matéria valeu o prêmio. Eu acho que a gente... Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Lá em cima está a assinatura de Joana de Assis, revista Placar de 2005. Exatamente quando o Nilton fazia 80 anos, né? E a Joana, uma jovem repórter, né? Foi fazer uma entrevista, dá uma olhadinha lá. Na verdade, eu liguei para dar parabéns para ele. Isso. E aí eu percebi que ali tinha um caminho para fazer uma entrevista. O que aconteceu, Joana? Eu liguei para dar parabéns, de verdade. E né? depois? E depois a coisa foi andando, assim, foi inesperado. Na verdade, eu, na época, trabalhava na TV Cultura, no Cartão Verde, com o Juca Kfouri, que também tem uma história bonita na revista Placar. E aí ele pediu a presença do Nilton Santos no Cartão Verde. E eu falei, claro, Nilton, deixa comigo, vou arrumar... Nilton não, né? Juca, vou conseguir o telefone. E aí eu ligo no telefone da casa do Nilton Santos, em Araruama. E aí a primeira coisa que acontece que nunca acontecia, ele atende o telefone. E aí eu primeiro falo, parabéns, seu Nilton, pelos 80 anos. E aí ele já começa a mostrar que ele estava muito mal-humorado com as pessoas que estavam ligando. Ele fala, não sei nem porque eu te atendi, porque eu não atendo o telefone. E aí eu pergunto se ele quer conversar. Olha, né, eu sou jornalista e tal. E aí ele começa a fazer um verdadeiro desabafo. E aí o que a gente sempre fala, né? Tem certas entrevistas... É a menor entrevista que eu fiz na vida, Serginho. 3 perguntas. 3 perguntas. Pego... né, um papelzinho ali, começa a anotar, né, o que o seu Nilton estava falando ali, e tem uma hora que ele interrompe, já falei o que eu tinha que falar para você, e obrigado, beijo, tchau, e desliga o telefone. Aí eu ligo pro Serginho, ainda... Decepcionada, puxa, não consegui, coisa e tal, o Nilton estava muito bravo, e aí você começa a contar, para tudo que você está fazendo. Escreve agora tudo que isso você maravilhoso, anotou, né? Porque isso é jornalismo de verdade, né? É o Nilton de verdade, não é o Nilton protocolar. Ele estava se sentindo meio Nilton esquecido. sem filtro. Sem filtro, né? E a gente colocou como título, né? Um dia de fúria. Um dia de fúria. E saiu a entrevista. A entrevista é o retrato de um herói de um tempo que não tinha o reconhecimento que deveria ter no tempo atual. Esse era o Nilton Santos da época. E aí você escreve, aliás, tem 2 qualidades nisso aí da Joana. Primeiro, a boa memória para conseguir colocar, inclusive, expressões ali, né? Algumas... Teve que ser bem rápido. E a segunda, manter a conversa, porque às vezes quando alguém não quer falar, a conversa dura 40 segundos, mas no final das contas, ela vai dando um pouco de corda e não é que ele não quisesse falar, ele queria falar, ele queria desabafar. E aí a gente publica e depois aí você vai ganhar um prêmio com essa entrevista, né? É verdade. Eu acho que é o único prêmio Abril de um bate-bola. É uma entrevista mais curta, que é curtinha, só tem 3 perguntas, mas é uma... Que saudade da revista Placar, Serginho. Não, e parabéns a todo botafoguense, né? Porque teve um cara como o Nilton Santos. E o prazer foi meu ter trocado essa ideia, mesmo num dia tão mal-humorado do seu Nilton. Direto. Vem aí o pau a pau, então vamos falar do clássico. Vamos. Começando pelo Mengão? Isso, mandante. Flamengo de Felipe Luiz. Essa história de velho, mano. Vou criar aqui uma pergunta que ninguém fez essa semana. Sem ser Jorge Jesus. Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Mano, não é possível. Chama o Léo aí que ele vai trazer esse debate. Léo Pinheiro, Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? E é isso, situação que gera debate e polêmica na equipe do Flamengo a respeito da titularidade no comando ofensivo. E isso às vésperas do clássico contra a equipe do Botafogo. O rubro-negro receberá a equipe alvinegra no domingo no estádio do Maracanã, 6h30 da noite.
ainda assim uma definição no comando ofensivo. Lógico que o Filipe Luiz tem o treinamento de amanhã para definir a equipe flamenguista, mas existe essa questão. O Pedro consegue entregar a marcação-pressão que o Flamengo precisa hoje, ou a marcação-pressão que é a do modelo do técnico Filipe Luiz? O treinador rubro-negro afirma que sim, o Pedro consegue entregar. Só que hoje a questão física é fundamental para a escolha dele e para o Filipe Luiz. Naturalmente, Pedro e De Arrascaeta conseguem jogar juntos no ataque rubro-negro. Obviamente que eles podem jogar juntos, eles jogaram em 2022, fomos campeões juntos, com o Gabi na equipe. Jogaram juntos agora esses jogos. E o que nós temos que ver é como o Arrasca está correndo, como o Arrasca está fisicamente, na melhor forma que eu vi nos últimos 5, 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. A hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe o que a equipe precisa. E todo mundo pode fazer. Todo mundo. Só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia. Tá aí a palavra, portanto, do Filipe Luiz para o treinador flamenguista. Ele precisa ainda evoluir na questão física. Apesar disso, ele já tem bons números nessa temporada de 2025. 4 gols e 1 assistência, com 9 partidas nesse retorno dele nessa temporada de 2025. Só que existe uma questão. São apenas 335 minutos do Pedro no gramado com a camisa rubro-negra. Uma minutagem que não chega a 4 jogos completos. Pedro, que foi muito bem contra o Corinthians, mas já são 4 partidas sem balançar as redes. Ele que só foi titular no jogo contra o Cruzeiro e depois saiu da equipe flamenguista e o técnico Filipe Luiz testou algumas possibilidades. Pois bem, Pedro no comando ofensivo do Flamengo vai ser testado amanhã, no treino já pronto no CT Ninho do Urubu. Mas a tendência é que ele seja opção no banco de reservas da equipe rubro-negra e o Filipe Luiz repita uma equipe próxima àquela da Supercopa do Brasil, em que o Flamengo venceu o adversário por 3-1. De qualquer maneira, Pedro, com muita qualidade técnica, mas ainda precisando evoluir na parte física. Apesar disso tudo, desse distanciamento, do condicionamento físico ideal, da pouca minutagem, repetindo, apenas 335 minutos em campo, o que não chega a 4 jogos completos, ele tem 4 gols e 1 assistência nesse retorno. Jogador de nível de seleção brasileira e que está aí correndo contra o tempo para mostrar serviço também para o novo treinador da seleção, para, quem sabe, recuperar o espaço dele com a camisa amarelinha. E rapidinho, só pra gente entregar um provável Flamengo pro pau a pau, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Aí existe essa questão no meio-campo. Vou manter o meio-campo de ontem, Gerson, De La Cruz e De Arrascaeta, com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Porém, eu sei que a galera quer comparar Pedro e Igor Jesus, mas a tendência é de Bruno Henrique no ataque. Tá certo, deve ser o Bruno Henrique, portanto, e não o Pedro, né? Então não vai ter Pedro versus Igor Jesus? Já tô decepcionado com esse pau a pau aí. Mas você acha que tem... tem uma... Hoje tem debate, gente. Pedro de hoje, né? Hoje tem debate. O próprio Filipe Luiz disse que o Pedro não tá 100%, então ele já sai atrás. E o Igor Jesus fez um belíssimo gol de cara, né? Ou ele também pode poupar alguns jogadores, né? Eu sei que no meio de semana tem um jogo que, poupar pro jogo contra o Botafogo da Paraíba? Então... Qual o jogo é mais difícil? O Botafogo original ou o Botafogo da Paraíba? Então, mas poupar em relação ao desgaste físico que o Flamengo teve ontem. Acho que tem que ir completo. Se a prioridade é brasileira, é completo. E aí... Prioridade é o brasileiro. Então, e aí, podemos ter uma grande surpresa, né? Claro que a gente tá projetando aqui a escalação, o Léo projetou a escalação, né? Com o Arrascaeta e tal. Mas também podemos ter uma surpresa. A Arrascaeta começando no banco e o Pedro titular. Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Eu não vou debater isso. Fala do... Como que você não vai debater isso? É a pauta. Não vou debater. O jogo é 6h30, né? 6h30. 5h30 saberemos. 5h30 de domingo saberemos. Você tem o melhor 10 no Brasil, o melhor 9 no Brasil. Como é que eles vão jogar juntos? Os dois não se completam. Completam, Segundo alguns aí, os dois não se completam. Não, óbvio que se completam. Isso, mano, eu não vou debater isso. Isso não existe, isso aí. Seguinte, lembrando que o Gerson não joga, né? Então, ele falou... Já está suspenso, foi expulso contra o Bahia. Isso que eu ia falar, o Gerson ontem... Aquela expulsão do Daronco, né? Que o Daronco quase pediu desculpas por expulsar o Gerson. Entrevistei o Gerson ontem, né? E ele tava falando sobre o jogo, eu falei assim, mas você não vai jogar? Ele
Foi tipo o Marinho, tá ligado? Sabia não. É verdade, esqueci. Seguinte, ó. Pedro ou Igor Jesus, atualmente? Hoje, em 16 de maio de 2025, o Igor Jesus. Hoje. O Pedro é muito mais jogador que o Igor. Fala no fogão, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. Léo Pinheiro já trouxe aí o provável Flamengo, né? Até pra gente fazer o pau a pau. Agora, antes de trazer o provável Botafogo, a gente precisa destacar alguns pontos. Os últimos 2 jogos do Botafogo foram contra Internacional e Estudiantes. 2 adversários diferentes nas formas de jogar. Foram times que montaram esquemas táticos diferentes e o Renato Paiva montou o Botafogo de acordo com cada adversário. Contra o Inter, ele usou o Jefinho jogando como um ponta pela direita, dobrando às vezes com o Vitinho, o Cuiabano como um ponta esquerdo, dobrando com o Alex Telles, o Arthur como meia centralizado e o Igor Jesus como homem de referência. Contra o Estudiantes, ele fez apenas uma alteração, tirando o Jefinho e colocando o Juan Cruz, mas mudou todo o esquema tático do time, que jogou numa espécie de 4-4-2, até porque o Estudiantes utilizou uma linha de 5 homens atrás e ele precisava dessas 2 referências lá na frente. As 2 estratégias funcionaram. Agora, não porque o técnico Renato Paiva quis fazer isso. E a gente vai trazer o técnico do Botafogo falando que o ideal é manter a mesma escalação, mas devido à falta de opções, ele está tendo que usar o que tem. Mas isso também tem o seu lado positivo. Isso gera uma dúvida do técnico adversário, que não sabe a escalação e o esquema que ele vai utilizar quando jogar com o Botafogo. Tu vais ficando sem soluções e obviamente vais encontrando dentro daquilo que tens um 11 onde tentas não mexer muito. Eu não gosto de mexer muito, gosto de manter ali uma espinha dorsal onde eu não gosto muito de mexer, mas eu sou obrigado a isso e como sou obrigado a isso, volto a dizer que tenho que encontrar soluções. E desde algum tempo para cá, a equipa, e é isso que eu quero, que os meus adversários, por exemplo, que o Filipe Luís agora esteja a pensar, vem um Botafogo com 2 avançados ou vem um Botafogo só com um avançado? Em 4-3-3 ou 4-2-3-1? É este trabalho porque ele faz-me o mesmo e eu tenho que pensar nisso também. Manter alguma imprevisibilidade sem eles saberem como é que vamos entrar. Eu quis fazer isto de propósito entre o jogo do Inter e o jogo de hoje porque é a única forma que eu posso ter de surpreender. E os jogadores estão a dar uma resposta extraordinária. Tá aí, portanto, o Renato Paiva falando, né, que isso faz parte também da estratégia para tentar confundir a cabeça do treinador rival. Para o clássico contra o Flamengo, a tendência, pelo estilo de jogo do adversário, é que o Jefinho volte ao time titular na vaga do Juan Cruz. Como o Flamengo é um time propositivo, o Botafogo teria mais espaços para os contra-ataques. Sendo assim, tudo indica que o Botafogo, jogando no esquema 4-2-3-1, venha a campo com o John no gol, Vitinho na direita, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Jefinho pela direita, Cuiabano pela esquerda, Arthur centralizado e o Igor Jesus como homem de referência. O Renato Paiva ainda vai ter o treino de amanhã e é nessa atividade lá no Espaço Lunier que ele vai definir a equipe para esse clássico que promete ser quente. Basta lembrarmos da última partida pelo Campeonato Carioca, aquela confusão, a briga que teve dentro de campo, na saída para os vestiários. Quer dizer, o Botafogo, que já está motivado pelas 3 vitórias consecutivas, ganha mais um motivo para entrar em campo motivado, que é vencer o rubro-negro para dar o troco nas 2 derrotas que teve no ano de 2025. Vitória que também será importante para aproximar o glorioso do rubro-negro. Se vencer, o Botafogo ficará a 3 pontos do Flamengo. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Direto pro pau a pau? Você quer falar o pau a pau vai ser na volta do break. A gente precisa falar só um pouquinho sobre o Botafogo, sobre o ganho de confiança nesses últimos 2 jogos. Como que o futebol é um jogo baseado na confiança, né? O Botafogo não fez um bom jogo contra o Internacional, muito pelo contrário. Ganhou por 4-0, chutando 4 bolas no gol. Primeiro tempo muito ruim, foi muito pressionado. Fez um gol logo no começo. Jogou contra um time adversário que estava bem desgastado, com o time praticamente todo reserva. Ainda assim, não foi capaz de dominar o primeiro tempo. Só que aí foi saindo um golaço atrás do outro, né? 3 chutaços maravilhosos. E poderia depois ter sido até mais. Poderia. Teve o chute maravilhoso do Alex Telles para fechar o jogo, mas antes teve o golaço do Cuiabano, teve o Arthur, teve o Marlon Freitas, que não é a Bruna Surfistinha, mas estava distribuiu o jogo inteiro. Calma aí. Pô, até Você mandou aqui, essa no ar, não? Mandei essa no ar no jogo.
Cara, passes maravilhosos. É porque ela fala uma frase, né? Que ela fala não vai... no filme, que ela vai distribuir. O Marlon Freitas não é ela, mas distribuiu o jogo inteiro, passes maravilhosos. E frase também, né? Em profusão. Frase impressionante. Profusão, né? Também é legal, né? Profusão. Passes em profusão e o jogo do Botafogo passa muito por um Marlon Freitas confiante. Sim. O Marlon Freitas jogando bem, ele é o coração desse time. É. Quando ele tá inspirado acertando esses passes, é muito difícil marcar. E o Estudiantes não conseguiu marcar, o Internacional não conseguiu marcar e o Botafogo conseguiu vencer. Contra o Estudiantes foi o contrário. Nesse jogo, o Botafogo foi perfeito do início ao fim. Não teve um A para ser questionado do Renato Paiva no quesito parte tática, parte técnica ofensiva funcionando muito bem, defensiva funcionando muito bem. E o resultado não foi 4-0, foi 3-2. E o Estudiantes meio que empatou o jogo, não vamos ver, né? Um pênalti inexistente. Pênalti inexistente. E aí depois desse pênalti, eles inflamam no jogo. Mas o Botafogo tava bem, tava sob controle o jogo. Controlando o jogo, toma um gol bobo. Gol pela esquerda, gol bobo. A falha do Jair, que tá jogando muito bem, mas errou nesse lance. Aí o torcedor botou a mão na cabeça e falou, não é possível. Até eu. E aí quem aparece? Marlon Freitas. Isso. De novo, com um passe longo lá pro Que Arthur. está evoluindo. Não tava nada bem. E o no início do Arthur, Renato que Paiva, fez uma tá partida... começando a jogar bem. Coincidência ou não, depois que o Marlon Freitas começou a jogar bem, Óbvio. o Botafogo voltou a jogar Isso. bem. Porque não ele... só ele, tá? Outros jogadores Mas também. aí ele potencializa. A reserva técnica do time, ninguém tava bem. Ninguém tava bem. O Arthur John chegou tomou frangaço. chegou agora. Eu tava vendo um programa da imprensa de São Paulo vindo pra cá, Sim. né? E aí a preocupação deles, né? Porque assim, o Palmeiras passou em primeiro, São Paulo em primeiro, né? Rapaz, vai acontecer de novo. Pode ser. O Botafogo vai passar em segundo, vai pegar uma carne de pescoço, mas assim, hoje em dia, com todo respeito, é óbvio que você tem que ganhar os jogos e tal. Mas a primeira fase da Libertadores, se terminar em primeiro, não diz muita coisa, não. Exatamente, porque o Botafogo quebrou um paradigma no ano passado. Os líderes, nesse momento, Laú, e se o Botafogo se classificar, não será Laú, né? Será o Estudiantes. Flamengo 19 passa em primeiro? Passa naquele grupo embolado. Ou passa em segundo? Passa em primeiro, mas naquele grupo embolado, com 3 empatados Faz com 10 pontos. Faz um 0x0 com o Penharol lá. Os 3 ficam empatados com 10 pontos e o Flamengo pega o Emelec e decide no mas o Botafogo quebrou esse paradigma no ano passado. É porque depois o Flamengo começa a decidir fora com frequência, né? Mas porque não fez uma grande campanha. Foram 10 pontos apenas. Que vai acontecer esse ano também, se passar em primeiro. Universidade de Chile, River Plate, Central Córdoba, São Paulo, Racing, Atlético Nacional, Palmeiras e Vélez Sarsfield. Tirando o Palmeiras... é de se rezar pra pegar o Central Córdoba e passar em segundo, hein? Mas mesmo assim, tirando o Palmeiras e talvez o Racing, que tá legal esse ano, tá fazendo uma boa temporada. Técnico malucaço, né? São adversários que o Botafogo. Então, e aí qual era o gancho do negócio? Torcer para os dois times do Rio de Janeiro passarem em primeiro. Sim. Botafogo é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Acho bem difícil o Botafogo, porque o Estudiantes pega o cara bobo em casa. Mas aí... E são 2 gols a mais de saldo. Mas o Estudiantes já deu umas vaciladas aí nessa primeira fase também. Não é um ele perdeu pra Laú. Mas aí também perdeu pro cara bobo em casa, acho que não vai acontecer. A vacilada do Estudiantes foi ter perdido pra Laú. Laú em casa. E como esse gol que o John tomou lá faz diferença. E né? tem... Teria 1 ponto a mais pro Botafogo. Mas ao mesmo tempo... Menos pontos para o Estudiantes. A Laú empatou com o cara bobo. Tá sendo muito fiel da balança. Sim. A Laú teria 12 pontos se tivesse vencido o cara bobo. Empatou. E teria 4 pelo menos de saldo. E aí o Botafogo, por exemplo, precisaria vencer por 2-0 e não por 1-0 para se classificar. Esse pontinho que o cara bobo tirou da Laú tá fazendo toda a diferença. Né? E assim, agora passou a ser muito possível o Flamengo passar em primeiro, porque a LDU precisa da vitória, desesperadamente da vitória. E o Flamengo vai pegar um time com 0 pontos da Venezuela. Sim. Então a projeção é que o Flamengo ganhe um saldo de gols. Dito isso, antes tem Brasileirão, um contra o outro. Isso. É verdade. É o jogo que o Botafogo normalmente usa nos últimos anos pra voltar pro campeonato. Grande jogo, hein? Porque Então, assim, há algumas rodadas atrás, teria um Flamengo avassalador contra o Botafogo quase morto. Isso aqui é um dado interessante? São 2 anos seguidos do Botafogo vencendo o Flamengo no Maracanã. É isso que eu ia falar. É verdade, né? E voltando pro campeonato com essas vitórias. 2023 foi uma Gol do vitória Tiquinho. épica. Não, foi uma vitória épica. Tem uma curiosidade desse jogo? 2023? Batida na mesa. A primeira vez que eu bati na mesa, cara. Gol do Tiquinho. Foi, na verdade, um desabafo. E depois o gol do Luiz Henrique, né? Golaço do Luiz Henrique no lance ensaiado do escanteio. E o ano passado o Botafogo jogou bem melhor. Ano passado venceu os dois, o Botafogo. Em 23 o Flamengo vence no Newton Santos, que é o jogo que começa... Bruno Henrique e tal, não sei o quê. Começa a desandar a maionese. Mas ainda tem azedar isso, a maionese. né? O Flamengo vai pressionado pra esse jogo contra o Botafogo, assim, 2 anos perdendo em casa pro Botafogo. Casa, entre aspas, né? No Maracanã. Que apesar de ser casa, né? O Flamengo vai jogar em casa. Só 2.000 ingressos. Mas é o estádio, né, do Rio de Janeiro. Mas enfim,
Então tem a pressão do Flamengo vencer esse jogo para também buscar o Palmeiras, tá 2 pontos atrás do Palmeiras, e o Botafogo para se reabilitar no Campeonato Brasileiro e derrotar esse rival aí. Um zap e na volta tem pau a pau e Fluminense. Vocês estão muito... Acho que tá na hora da gente começar. Vocês estão muito arredios. Arredio. Do lado do Rodrigo Machado, você tem que usar e abusar do seu vocabulário, né? É hora do pau a pau, não fujam. Hora. Vamos lá. Léo Pinheiro, um abraço, hein? John ou Rossi? Rossi. John. Hoje, Rossi. Eu falei, ele ia trocar o voto. John. Ele falou que trocaria o voto. Vamos lá. Hoje tem debate. O Rossi está muito bem e o John vem de jogos ruins. E não tem problema nenhum trocar o voto de um jogo pro outro, tá? Eu acho o John mais goleiro que o Rossi. Futebol é cíclico, mas é história ou momento? É momento, né? Momento é o Rossi. Tá melhor. Mas no para ou ímpar eu escolho o John. Tudo bem. Eu hoje agora, o futebol o futebol é cíclico. Você pode mudar o voto, não tem problema. Hoje, Rossi versus John. Se amanhã um estiver melhor e outro pior, você... Até porque são goleiros de nível parecido. Você não tá falando Neuer ou... No Thiago pau Volpe. a pau está permitido o troca-troca. Ah, permitido. De vez em quando você troca. É assim, se vier uma Neymar versus Ribamar, aí essa aí pode ser qualquer momento, o Neymar vai ganhar todas. Agora, John e Rossi... lá, tô brincando. Agora, abraço pro Ribamar, viu? Hoje tem o Ribamar. Não sei, cara, vou ter que dar uma pesquisada. E o Santos tem que jogar contra esse time pra ter Neymar versus Ribamar. Pois é, deixa eu ver. Vamos pesquisar agora, eu fiquei curioso. Por onde anda Lucas Ribamar? Está, cara, de onde é esse time aqui? Esse é Tailândia, quer ver? Meu amigo. Vários brasileiros lá. Vietnã. Puta. Foi longe, hein, o Ribamar, hein? Foi. Tá, vamos lá. Ribagol. Então o Rossi venceu. Vitinho versus o Wesley. Ninguém vai começar? O Wesley, ele deu uma caída. Mas ainda fico com o Wesley. Eu também, Wesley. E o Vitinho melhorou bem. Mas ele tem, Vitinho os dois melhorou, mas o Wesley pra mim... Os dois têm uma deficiência no cruzamento, cara, que é um problema sério. Que a gente cresceu vendo os laterais sabendo cruzar, né? E aí os laterais que surgem hoje são não muito sabem. diferentes. Eu acho o Vitinho um jogador mais armador. Ele joga lateral por dentro e o Wesley é mais agudo. Incisivo, agudo, é. É Wesley, agudo. Vai. Mas, a dupla de zaga... Eu concordo com vocês dois têm a deficiência no cruzamento. A dupla de zaga, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu vou botar nos dois do Flamengo. No entanto... Vai botar nos dois do Flamengo? Vou votar, não vou botar em ninguém. Tá bom. Vou votar nos dois do Flamengo. Entendi. Mas a dupla de zaga do Botafogo entrou numa fogueira danada. São dois meninos que estavam jogando a Série B do ano passado. É verdade. E estão correspondendo muito bem. Dois achados do scout do Botafogo que precisa ser valorizado. Lembrando que é a dupla reserva de zaga do Botafogo. Pois é, né? e estão dando contra o Ricardo. Tanto o Jair como o David Ricardo. Acho que o Jair é um jogador, inclusive, com potencial de futebol europeu. Até por isso ele vem pro Botafogo tão caro. Mas não dá pra não votar em Léo Ortiz e Léo Pereira. Hoje são muito mais maduros, né? Por mais que o Léo Pereira não esteja jogando bem, tá? Será que o Danilo não joga esse jogo, não? Mas se for o Danilo, ele ganha também. É. Então, ó, falta a lateral esquerda. Cara, briga boa na lateral esquerda. Vou jogar pra vocês aí, hein? Alex Telles ou Alexandro? Pra mim, o Alex Telles. Pra mim, é o que Alexandro. me agrada mais. Alexandro. E que voltou a viver um bom momento, o Alex Telles, eu acho. Alexandro ontem jogou uma barbaridade, irmão. O gol é todo do Alexandro, né? O gol do Luiz O segundo Araújo. gol do Flamengo é todo dele. O Alexandro... Aliás, dois laterais que disputaram um Posição tempo na seleção. vaga na seleção. O Alex Telles vai pra Copa, o Alexandro não, né? Eu acho. Então, há um tempo atrás, eu preferiria o Alex Telles. Ano passado, certamente. Ano passado não teria dúvida. Mas eu tô falando que o recorte mais recente, tudo bem, o Alex Telles voltou a jogar bem e tal. Pra mim, Alex Cara, eu acho que o Alex Mas o Telles... Alexandro tá um pouco, na minha concepção, tá um pouco na O frente. Alex Telles fez 2 jogos bons na temporada só. Ele perdeu a posição merecidamente. Ele começa muito mal o Campeonato Brasileiro, pau a pau do Brasileirão, né? Derrota pro Bragantino passa muito por ele. Eu vou de Alexandre. Não tô desmerecendo o Alex Telles. Ou seja, até agora a defesa toda do Flamengo. Toda do Flamengo, mas agora vai começar a mudar, porque acho que daqui pra frente o Botafogo vai ganhar a maioria. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Por enquanto, boa frase. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. 5-0 pro Mengão, hein? Mengão. Eu votei em outros dois aí, mas tudo bem. 5-0 pro Mengão. Gregory e Everton Araújo, já pode colocar aqui o Gregory, né? Gregory. Todo respeito. Não, Everton Araújo... Essa é boa também, hein? Eu tenho meu voto já decidido, mas é boa. Marlon versus Dela Cruz. Então. Excelente, hein? Marlon foi muito bem no último jogo e o De La Cruz também. E aí? Eu acho que o Marlon é mais importante pro Botafogo do que o De La Cruz é pro Flamengo. Só que o De La Cruz ontem jogou muita bola, mas muita. Tem sido muito regular essa temporada, tá? Muita bola. Tanto é que o pior jogo de primeiro volante foi aquele contra o Cruzeiro. Sim. Jogou muito mal e jogou foi muito mal, é.
O gol do Cruzeiro sai numa E roubada o de Marlon bola, vinha né? muito mal e agora, né, parece que Cara, acordou. como é momento, os últimos 2 jogos do Marlon foram muito bons, cara. Eu vou de Marlon. Marlon. Vota só por desencargo, já tá decidido, mas vota Então eu aí. vou no Dela. Dela? Dela Cruz. É o Nico. Nico Dela Cruz. Então Marlon Freitas. Os 2 volantes do Botafogo. Jefinho versus Luiz Araújo. Aí, Luiz Araújo. Essa ficou fácil. Essa aqui, cara, olha só. Essa aí eu tenho meu voto. Eu não gosto de votar em jogadores improvisados, mas eu vou ter que fugir da minha regra e vou votar no Cuiabano contra o Michael. Cuiabano. Ah, sim, não. Cuiabano. Sem dúvida nenhuma. Eu não vive um gosto. momento terrível. É um argumento que eu uso aqui, mas toda regra tem sua exceção. Michael não existe vive um momento terrível. comparação entre as fases do Cuiabano e do Michael. Cara, eu vou te dizer uma parada. Michael saiu Na vaiado do temporada, Maracanã. O Cuiabano é o melhor jogador do Botafogo. Sim, certamente. Ó, na temporada. O Michael saiu vaiado do Maracanã. Eu perguntei ontem ao Gerson sobre a liderança dele em relação ao Michael. E aí ele defendeu, claro, o Michael e tal, mas ele saiu vaiado. A torcida realmente perdeu a paciência com o Michael. Cuiabano. Precisa Arthur e Arrascaeta não, né? Não, pelo amor de Deus. Um abraço pro Arthur. Vamos tá xingar jogando você. Muito bem. Vamos falar, pô, mas o Arthur... É porque a galera, na verdade, tá cobrando que eu tire, eu tô pela escalação que o Brandão passou, né? Que eu tire o Arthur, coloque o Arthur pra competir com o Luiz Araújo e troque o Jefinho pelo Juan, que foi a escalação do último jogo. Mas eu tô pelo que o Brandão disse. Pelo que o Brandão disse, o Juan deve ser sacado do time. Ainda tem a definição amanhã, eu tô pela escalação que ele passou. Aí o duelo do Arthur é um segundo atacante com o Arrascaeta. Não tem como a gente fazer. O Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro. E líder de assistências. Não, o líder de assistência é o Alan Patrick, mas ele é o líder de participação em gols. Então é isso, Igor Jesus e Bruno Henrique. Igor Jesus. Tem chance. Renato Paiva ou Felipe Luiz? E por enquanto ainda Renato, Felipe Luiz. Felipe, porque o Flamengo tá melhor colocado no Brasileirão, né? É o campeão carioca e tal. O Flamengo ganhou. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Gregory, Marlon Freitas. Luiz Araújo, Cuiabano, Arrascaeta e Igor Jesus, técnico Felipe Luiz. O Flamengo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Com 8 em Felipe. 12, contando com o Felipe. Então ficou 8-4. Isso aí. Mas é isso, a temporada das duas equipes. Mas você acha que em campo essa... Não, ou é só individual? Não, mas isso é pelo momento das equipes e pela temporada, né? O Botafogo Vai ser um jogo duro. tem dado esperanças de que vai encaixar agora daqui pra frente. E de novo o Botafogo começa patinando a Libertadores, agora dá indícios de que vai melhorar, vai passar de fase, vai melhorar. Ou seja, tá em ascensão o Botafogo, por isso que você pedia calma com o Renato Paiva. Isso. E O no Vampirão. Campeonato Brasileiro, tudo bem. Tudo The bem. Vampire has a plan. Você lembrou do Inter com o time reserva. Mas, pô, foi um Não, aquele atropelo. jogo foi um divisor de águas. Foi um atropelo do Divisor de Botafogo. águas ali. E aí eu acho que o Botafogo vem de boas, excelentes vitórias que podem Não, vai ser um levar o jogaço, time. vai ser um jogaço. Tô animado, tô ansioso. Algumas rodadas acho que o Flamengo venceria com certa tranquilidade. Hoje vai ser um jogaço. Só acaba o quadro pra tirar essa trilha? Pode ser? Este foi o... Obrigado. É difícil falar e se concentrar. É difícil nessa concentrar. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Aqui em cima Live Pix, aí tem o Pix do canal. Quiser mandar e-mail pra gente ali, aquele e-mail para trocar ideia sobre parceria, sobre merchan, jabá, é por lá. Aqui embaixo temos o nosso Instagram, segue lá a gente. Temos o nosso canal reserva do YouTube, temos o nosso canal de React Torcedores. Então, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!